Boa noite, igreja. Nós vamos estudar essa noite o que é ser cristão. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de falar é o significado da palavra cristão. A primeira vez que na nossa Bíblia a palavra cristão aparece é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 e 26, onde nós lemos: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E eles não foram chamados cristãos porque foi o nome ou título que eles se autodenominaram. Não. Eles foram chamados cristãos pelos de fora da igreja. Tamanha semelhança que esses discípulos tinham com Cristo. Eles não só falavam de Jesus, as pessoas de fora da igreja puderam identificar Jesus nos discípulos, Jesus nessa comunidade de cristãos. Por essa razão, esses são pequenos Cristos, porque é isso que cristão significa. Cristão significa pequeno Cristo. Esses são miniaturas de Jesus. Jesus se multiplicou na terra. Essa foi a conclusão que as pessoas tiveram quando elas olharam para a igreja. Elas falaram: tem um monte de Jesus aqui agora. É lindo isso, não é? Maravilhoso. Então a gente não pode esquecer, irmãos. Ser cristão é representar Jesus, né? É seguir Jesus, é mostrar Jesus para as pessoas. A gente não pode esquecer disso. Nós carregamos o nome dele no nosso peito, né? Como a canção fala, selado na alma e audível nos lábios. Nós falamos porque vivemos. Então, é muito mais do que falar, é andar com ele, né? É isso que vai fazer diferença na vida das pessoas. É isso que vai realmente testemunhar a vida de um seguidor de Jesus, né? As pessoas vão ver Jesus em nós, através das nossas ações, das nossas palavras. Amém, queridos? Muito bom. Mas agora eu quero, antes de falar para vocês o que é ser cristão, eu quero falar o que não é ser cristão, tudo bem? Vamos ver o que não é ser cristão. O primeiro ponto é: ser cristão não é simplesmente dizer que crê em Cristo. Não é só falar que crê, tá? Isso é um ponto importante, porque a Bíblia nos ensina isso. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, nós lemos o seguinte: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, nunca, jamais, Jesus vai se deixar enganar, né? Porque alguém pode falar Senhor, Senhor, porque alguém pode frequentar a igreja, porque alguém pode se denominar cristão. Isso não significa salvação de ninguém, isso não significa acesso ao céu, jamais, né? Ser cristão não é simplesmente dizer que acredita em Jesus. Tudo bem? Segundo ponto, ser cristão também não é, né? Não significa ter uma religião. Ah, não, mas eu tenho uma religião. Mateus 7, de 15 a 20, Jesus também nos ajuda a entender isso. Olha só o que diz os versículos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, primeiro ponto: religião não salva ninguém. Amém? Religião não salva ninguém. O que é religião? É um homem tentando alcançar a Deus por meio de regras e filosofias, né? Isso é religião. Não faltam religiões. A cada dia surge uma religião nova. Mas não é a religião que salva, não é a religião que leva o homem a Deus. Mas
é Deus. Cristianismo é Deus alcançando o homem, né? Na sua miséria, nos seus pecados. Então, a religião nunca pode me levar para o céu, mas Jesus pode me levar ao céu. Amém? E é isso que difere, né? Jesus, né? A fé em Jesus, ser cristão, né? Verdadeiro, nascido de novo, do que simplesmente ter uma religião. Muito bom. 3. Também não significa ser cristão, né? Ser merecedor da salvação, das bênçãos de Deus, né? Às vezes as pessoas pensam que, eu sou uma pessoa boa, né? Eu mereço o céu, eu sou cristão. Isso não é ser cristão, né? Se achar digno das bênçãos de Deus. Efésios 2, de 1 a 10 nos ajuda a entender isso. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, se valer de hábitos religiosos, como caridade, dízimos e outras ações, a fim de tornar Deus o nosso devedor, não nos torna cristãos. Tudo bem? Sim. Porque muitas vezes as pessoas falam, você conhece Jesus? Aí ela vem com uma carteirinha de igreja. Você conhece a Jesus, mas eu sou dizimista. Você conhece a Jesus? Mas eu faço caridade. Isso não quer dizer nada, né? Muitas pessoas fazem isso. É totalmente diferente você ser cristão, né? É como esse versículo que nós lemos, ele fala, nós não fazemos boas obras para alcançarmos alguma coisa. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Então, nós não fazemos boas obras para sermos salvos ou para merecer a salvação de Deus. Nós fazemos boas obras porque já somos salvos. E porque nós somos salvos, Jesus habita em nós e as boas obras fluem de nós. Tudo bem? É o oposto. É algo que tem que acontecer primeiro, a salvação, e depois as boas obras. Bom, vamos então falar sobre o que é ser cristão. Ser cristão significa ser um pequeno Cristo, ou um seguidor de Cristo. Alguém que está seguindo os seus passos, alguém que está aprendendo com ele diariamente. Ser um discípulo, um aprendiz. Alguém que a cada dia está aprendendo porque anda com o Senhor. Então, ser cristão é andar com Cristo. Primeira coisa, e é reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Muitas pessoas falam, eu creio, mas eu não quero obedecê-lo, né? Eu não quero que ele seja meu Senhor. Mas eu acredito. Sinceramente, essa fé está muito mais para eu acredito em Pedro Álvares Cabral. Eu acredito, ele existiu, né? Foi um homem, mas eu não tenho relacionamento nenhum com ele. Vocês estão entendendo? Uma fé intelectual, ela não salva ninguém. Bom, outra coisa que é importante para o cristão é crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, que ele morreu numa cruz para pagar todos os nossos pecados e que ele não ficou lá, ele não morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Se você crê nisso, né, a palavra fala que você é salvo, né? Você já passou da morte para a vida. E também é importante que crer que ele ressuscitou vencendo a morte, nos dando o poder da vida eterna, ou a graça, né, a bênção da vida eterna. Se você crê nisso, você é cristão. Romanos 10, de 9 a 11, nos ensina isso. Diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Louvado seja o Senhor. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Se você confia em Cristo, podem te chamar do que for, você jamais será envergonhado. Amém? Essa é a certeza que nós temos por crer. Agora vamos ver como essa fé ela opera na prática, né? Vamos ver como é ser cristão na prática. Como essa fé, como ela se revela.
Vamos lá. O que Cristo espera dos seus seguidores? A gente pode perguntar. Primeiro, um novo nascimento, né? Se importa o homem nascer de novo. Sem nascer de novo, não dá para entrar no reino de Deus. João 3, de 5 a 7, nos diz assim. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, é importante esse nascimento espiritual, né? Além do nascimento físico da água, nós temos que nascer do Espírito. E esse nascer do Espírito é aquele momento que a ficha cai, né? Que as escamas dos olhos caem, a cegueira, né? A venda, ela cai por terra e você enxerga, você passa a ter uma consciência de que Deus é real e de que Ele te ama e de forma muito pessoal, é Deus se revelando a você, né? Deus se revelando a você. E aí, nesse momento que você tem esse particular com Deus, esse novo nascimento acontece. E aí, nesse momento, que se dá esse novo nascimento, né? Que você sabe que você pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Você está seguro porque o amor de Deus te segura, te sustenta, né? Você não teme a nada mais porque você está completamente envolto, rodeado pela paz, pela segurança, pelo amor de Deus. É algo real, é algo concreto. Você não tem como falar isso é um sentimento, porque essa fé, né, que ela é oriunda, ela é natural, ela faz parte do novo nascimento, ela está lá. Ela está lá. Você não tem como. Por isso que quando você nasce de novo, ninguém pode falar, nega Jesus, senão você vai morrer. E você morre. Você morre com facilidade. Sabe por quê? Porque é uma certeza clara para você. Você sabe que Jesus é real e que você está seguro com Ele. E que você tem a vida eterna. Você não teme o homem, você não teme o mal, você não teme os dias maus, né? Ou nada. Porque você está realmente seguro em Cristo, né? Jesus, ele se torna parte de você. Na verdade, você se torna parte dele, né? Mas você entende que vocês estão unidos agora. Isso, religião não pode nos dar, né? Se o homem não nascer de novo, não importa nada, nenhum ato religioso não importa. Então, nascer de novo é importante para seguir Jesus. E é nesse momento que o Espírito Santo passa a fazer morada em nós, e nós podemos ter comunhão com Deus, ler a Bíblia, compreender, orar, com a certeza de que Deus nos ouve, que Ele nos responde, né? Então, esse é o novo nascimento. Segunda coisa, o Senhor espera de nós, dos seus seguidores, arrependimento. Lucas 5:32 diz, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Veja, Jesus, ele veio nos chamar a todos os pecadores ao arrependimento. E às vezes a gente está falando com as pessoas na rua, falando que elas são cristãs, que creem, mas não existe frutos de arrependimento em suas vidas, não é? Não existe frutos de arrependimento, elas fazem tudo que todo mundo faz, mas sem temor e sem vergonha, sabe, da mesma forma que elas falam de Jesus, elas falam de qualquer outra coisa. E a gente percebe que, peraí, falta alguma coisa, né? Acho que esse novo nascimento ainda não aconteceu. Porque quando o novo nascimento acontece, existe esse arrependimento, né? Nós não conseguimos ser o mesmo. Quando você encontra Jesus de verdade, você jamais é o mesmo, né? Não tem como o homem continuar sendo o mesmo depois de um encontro real e verdadeiro com o Filho de Deus, o Salvador do mundo. É impossível, né? É impossível. Jesus, ele nunca mais nos deixa ser o mesmo. É claro que existe uma santificação. A partir do momento que o Espírito Santo faz morada em nós, nossa vida vai ser lapidada e tratada no caráter, né? Vai ser uma limpeza, uma purificação que acontece de dentro para fora, né? Não de fora para dentro como as religiões impõem. Você tem que fazer assim, fazer aquilo, é como um uniforme que você tem que se encaixar. Não. Quando o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada dentro de nós,
É uma transformação pessoal, individualizada e flui, né, de dentro para fora. É o Espírito Santo em nós, é o Espírito Santo em você, né? Deus trabalhando na sua vida. E isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. É tão lindo, irmãos. Eu confessar para vocês, eu tenho ideia, né? Conhecimento de como entra cada pessoa nessa igreja, as lutas, né? Onde esteve, a cegueira que andava, né? O sofrimento que passava. E de repente a palavra de Deus começa a limpar, purificar. E aí as pessoas começam a falar: não, eu vivia desse jeito, eu era só amigado, né? Eu só vivia junto, mas agora a gente quer colocar as coisas diante de Deus, a gente quer a bênção de Deus, a gente quer se aceitar diante de Deus. Olha, esse era meu estilo de vida, mas agora eu não quero mais essas coisas. Sem que você ou alguém tenha lá, chegue e fale, você tem que fazer alguma coisa diferente. Mas o próprio Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele convence as pessoas. Elas têm que largar algumas coisas. Elas têm que mudar algumas coisas. E olha, igreja, é lindo ver. É lindo ver a obra de Deus. Quando o Senhor me chamou para o ministério, ele falou: não tenha medo, você vai ser espectador do que eu vou fazer. E eu falei: então eu posso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero sim. Eu desejo ver, eu creio que eu vou ver coisas grandiosas que só Deus pode fazer. E eu tenho visto, né? Nesses 20 e poucos anos de ministério, eu tenho visto Deus fazer milagres na vida de vocês. Coisas maravilhosas. Pessoas que o Senhor traz de um modo e começa a operar de forma tão gloriosa, né? Tão maravilhosa. Então, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Mas o arrependimento, ele acontece. Arrependimento é uma metanoia, irmãos. É uma mudança de mente e de coração. Como assim? Como pode haver uma mudança de mente e de coração? O Espírito Santo de Deus é capaz. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, né? Então não é na nossa força, né? Mas é algo que Deus ele pode fazer e faz. Então você vê as pessoas mudando atitudes porque elas mudaram os pensamentos, elas mudaram a percepção das coisas, elas mudaram a disposição do coração e elas mudaram o propósito de vida delas. Então, quando você muda a tua disposição, a tua percepção, o teu propósito, é algo que só Deus pode fazer, não é? Outra coisa, Deus espera dos seus seguidores fazermos dele o nosso porto seguro. Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus disse isso. Maravilha, né? Como é bom ouvir isso do Senhor, né? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Talvez tenha alguém cansado e sobrecarregado aqui essa noite. O Senhor está falando, vem a mim, né? Vem a mim. É tão gostoso fazer do Senhor esse porto seguro, esse lugar que a gente pode se lançar sem medo, né? A gente pode ser quem a gente pode rasgar o coração, a gente pode falar das nossas dores, a gente pode falar das nossas dificuldades, fraquezas, sonhos, tudo, né? O Senhor é o nosso porto seguro. Ele nunca vai nos julgar, ele nunca vai nos condenar. Ele deseja nos restaurar, ele deseja nos curar, ele deseja nos edificar, nos fortalecer. Então, como é bom fazer do Senhor o nosso porto seguro. É maravilhoso. Ele é o pão para quem tem fome, água para quem tem sede, luz para quem está na escuridão. Ele, ele prometeu nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Então, faça do Senhor o seu lugar seguro, o seu porto seguro. Ele é tudo que precisamos na hora que mais precisamos. Ponto 4, que Deus espera dos seus seguidores: confiança em todas as circunstâncias. Fé é a língua de Deus, né? Deus, ele se comunica conosco através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para conhecer a Deus ou se relacionar com Deus sem fé. Então, é extremamente necessário, né? Deus não exige nada mais de nós, senão fé. Simplesmente fé. Confiança nele em todas as circunstâncias. João 14:1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim.
Então, ele nos ordena confiança, né? Nos ordena confiar nele. E confiar é esse descansar, né? Confiar é não ter medo, né? Não hesitar, é não pensar que por alguma razão você não está seguro, né? Não. Confiar é descansar, é se lançar mesmo com toda a segurança e toda a certeza, né. E todas as circunstâncias, irmãos, significa que é na alegria ou na tristeza, né, na vitória ou na aparente derrota, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, na paz, na guerra, na dificuldade, né, não importa, né, todas as circunstâncias são todas as circunstâncias, né, e ele promete, né, estar conosco. Vers Ponto 5. Deus exige, o Senhor exige dos seus seguidores, o Senhor Jesus exige de nós amor. Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então o Senhor ele exige de nós um amor que vai além dos laços afetivos, familiares, né? Algo muito mais profundo do que os laços de sangue. E isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós só porque ele é tudo que nós precisamos, né? Se nós não formos capazes de amá-lo, inteiramente, né, completamente, eh, o perigo nós estamos em perigo, né? Porque nós não estamos confiando do jeito que nós deveríamos confiar. Então, é lindo ver isso, porque somente quando nós amamos o Senhor em primeiro lugar, é que nós vamos ser capazes de amar a nossa família da forma correta. Nós vamos ser capazes de dar a atenção devida à esposa, né, aos filhos, né, à mulher ao marido, aos filhos à mãe, ao pai. Se nós colocarmos Jesus em primeiro lugar, né, tudo vai bem, tudo irá muito bem. Mas se Jesus não for a nossa prioridade, alguma coisa vai dar ruim, alguma coisa vai dar errado, né? E a começar no nosso próprio coração, né? A nossa própria instabilidade humana, emocional, isso não vai fazer nada bem para nós. Jesus é tudo que nós mais precisamos, irmãos. E amor na Bíblia, é importante lembrar, não é um sentimento, né? O amor na Bíblia, ele é algo prático. É, amar é você realmente fazer, é ação, né? Você ama quando você faz, não quando você sente, né? Então, é maravilhoso. Então, olha só, se o amor é uma atitude, a gente pode até amar os nossos inimigos, porque você não precisa sentir nada. Você simplesmente tem que abençoar eles, orar por eles, certo? Como que eu posso amar meus inimigos? Porque amor não é sentimento, é atitude. Então nós podemos amar. Tudo bem, queridos? Então é importante colocar as coisas na perspectiva certa, que é a perspectiva celestial, né? E esse amor, ele só é possível, né, é importante falar, por causa do habitar do Espírito Santo dentro de nós. O amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração por meio do seu Espírito Santo. Então nós só podemos amar, né, tanto a Deus como a qualquer pessoa por causa do amor de Deus em nós. Então quanto mais você recebe do amor de Deus na sua vida, mais você é capaz de amar a Deus e as pessoas à sua volta. A quem muito é dado, né? A quem muito se perdoou, na verdade, né? A palavra fala, a quem muito se perdoou, muito amou, não é? Então, quanto mais você entende o perdão de Cristo na tua vida, mais você o ama, né? Isso é bíblico. O que mais o Senhor espera dos seus seguidores? Dependência. João 15:5 fala assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Né? Então, depender de Deus. É, é tão bom depender de Deus, é tão bom orar antes de tomar decisões, é tão bom
depender de Deus a cada dia, né? A cada desafio, a cada nova etapa da vida, porque quando nós não dependemos de Deus, fatalmente nós, né, quebramos a cara, né? É muito certo isso, gente, é muito certo. É, às vezes a gente demora para entender, né? Porque Jesus nos comprou, nós não somos mais de nós mesmos, né? Você não é mais de você mesmo, você agora é do Senhor. Ele comprou você do mercado da escravidão, né? Do inferno, ele comprou com seu próprio sangue. Você agora é do Senhor, né? Ele comprou você para Ele, né? Para Ele. Então a sua vida só vai ter sentido se você vive para Ele. Os seus planos, os seus propósitos só vão fazer sentido, você só vai ser realmente abençoado se forem do Senhor. E às vezes demora um pouco para a gente entender isso, né? Eu acho que às vezes nós começamos bem e aí nós esquecemos disso e temos que voltar. E temos que voltar para o Senhor. Não, Senhor, eu quero voltar a viver para os seus propósitos, porque eu já aprendi que fora de ti não dá certo, né? Não dá certo. Então, dependência é muito importante, né? A própria palavra fala, né, que nós só podemos dar frutos se nós se nós permanecermos na videira, né? Se nós não permanecemos nele, o fruto nunca virá. E é esse fruto, né, que nós precisamos para nós e para viver para o Senhor. Então, essa é a forma de Deus falar para a gente o seguinte, né? Ah, é o modo do Senhor falar: eu quero ter comunhão com você, né? Permaneça em mim. É o modo do Senhor falar. Deus está falando para nós hoje: olha, eu quero você perto de mim. Eu quero que você tenha comunhão comigo. Eu quero poder falar com você, ter tempo com você. Eu quero ouvir você, eu quero ouvir teu coração. Antes de você falar para qualquer pessoa, buscar qualquer subterfúgio, eu quero que você fale comigo. Eu quero que você se abra para mim. É isso que o Senhor está falando quando ele exige dependência dele. Pedro falou, né? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Né? Por que que nós ainda insistimos em não buscar o Senhor em primeiro lugar? O Senhor também exige dos seus seguidores obediência. Mateus 16, 24 a 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará. Então, a obediência, seguir Jesus, é dar continuidade à sua obra na terra. É, nós não fomos salvos, né, para sermos improdutivos, né? Não, nós somos salvos para estar unidos a Ele, produtivos no reino dele. O Senhor, Ele quer viver através de nós, né? Ele nos salva para viver através, para nos dar uma vida que é sobrenatural, uma vida que é diferente de tudo que nós já vivemos, né? Diferente do que as pessoas experimentam à nossa volta. Mas nós muitas vezes insistimos em querer viver igual, da mesma forma que as pessoas vivem. Mas Deus tem algo muito maior e profundo para nós. Jesus, quando ele fala, né? Siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens, né? Ele está falando, eu quero, vocês vão provar uma vida sobrenatural, vocês vão ver Deus agindo através da sua vida. É isso que Deus tem para nós, né? Coisas que só Deus pode fazer, que a gente só pode experimentar por causa de Deus. E às vezes a gente não entende isso e a gente quer viver de uma forma medíocre, né? Um cristianismo medíocre, um cristianismo que não experimenta, né, essa glória, esse poder, essa vida abundante de Cristo habitando em nós, né, de olhar ao nosso redor e ver o que Cristo quer mudar, o que Cristo quer fazer, como Cristo quer alcançar as pessoas, qual a realidade que Cristo quer mudar. E nós perdemos essa perspectiva de vez em quando, e nós temos que lembrar isso é ser cristão, né? É para essa vida sobrenatural que o Senhor nos chamou. É para essa vida que Ele nos salvou. Então, nessa vida sobrenatural, nós compartilhamos dos sofrimentos dele, né? Ah, é importante entender que nessa perspectiva celestial, nós não buscamos conforto como o mundo todo busca. Isso é algo muito importante, igreja, porque cada vez mais tá sem negócio, né?
O que tem de igrejas cheias, porque as pessoas estão buscando bênção, né? Bens materiais, conforto. Ah, como se, né, ser cristão fosse cada um tem direito a um iate e sei lá, né? Uma mansão. Não é isso que é ser cristão. A gente não busca o Senhor pelos bens materiais ou por aquilo que Ele pode nos dar, né? A gente busca por quem Ele é. A gente só quer ser útil nas mãos de Deus, né? Porque olha só, igreja, se as pessoas à nossa volta, elas olham para nós e nos vêm buscando aquilo que elas buscam, qual a diferença que a gente está mostrando? Responde. Nenhuma. Porque todo mundo busca conforto. Todo mundo busca o bem, o melhor, a sua melhor lugar ao sol, né? A sua própria felicidade. Todo mundo está buscando isso. Se as pessoas olham para o cristão e veem que o cristão está buscando as mesmas coisas que elas, nós não estamos fazendo diferença nenhuma na vida dele. Mas quando eles olham para nós e vemos que nós, no meio da dor, ou do sofrimento, da falta, da luta, da dificuldade, da tribulação, estamos adorando a Deus, louvando a Deus, sendo fiel a Deus, né, servindo ao Senhor, amando as pessoas, deixando que Jesus seja visto em nós, isso é diferente. Isso chama a atenção das pessoas. É isso que falta. As pessoas elas vão olhar para nós e falar, não, esse povo é diferente mesmo. Mas não é diferente da boca para fora. É diferente nas atitudes. É diferente no caráter. São pequenos Cristos. Então é dessa forma que nós mostramos Jesus para as pessoas, irmãos. E isso exige obediência, né? Jesus, ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos tudo o que precisamos. Amém? Ponto 8. Não temer a morte física. Mateus 10, 28 fala assim para a gente. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, Jesus fala, olha, Jesus exige não temer a morte física, né? E às vezes é difícil, né? Você pensar que um cristão pode temer a morte física. Bom, o cristão que nasceu de novo e tem essa segurança em Cristo Jesus, ele não teme a morte física. Para nós já vivemos a eternidade. Nós já vivemos a eternidade. É simplesmente fechar os olhos aqui e abrir diante do Senhor. É isso, né? Não existe nada maior ou melhor do que isso. Nós vivemos. É difícil, né? Às vezes você explicar isso. As pessoas precisam crer que nós, porque por causa de Jesus, somos o povo mais abençoado da terra. E isso inclui a vida eterna. Isso inclui a vida eterna. Isso inclui essa segurança da eternidade. Então nós não precisamos ter medo dos que matam o corpo, porque nós estamos seguros em Jesus. E quando nós cremos nisso, é porque nós temos a perspectiva da grande reunião celestial, né? Nós sabemos que um dia nós vamos nos reunir nas bodas do Cordeiro e Ele mesmo vai nos servir, né? Então nós vamos tomar a ceia hoje e nós vamos ter uma leve figura, mas que no céu o próprio Senhor nos servirá. Isso é glorioso, irmãos. Isso é glorioso. Então não tema o homem, não tema nenhum mal. Você está cercado pelo Senhor. O verdadeiro amor lança fora o medo, a Bíblia fala. Amém? Então, fé e medo não tem como coexistir. Ou você tem fé ou você tem medo. Os dois juntos não dá, né? Então, creia no Senhor, ame o Senhor e o medo vai correr, né? Vai bater em retirada. Ponto 9. Adoração em espírito e em verdade. O Senhor exige dos seus seguidores adoração em espírito e em verdade. João 4, 23 a 24 diz: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então todo mundo adora alguma coisa nesse mundo. Se você não adorar a Deus, você vai adorar outra coisa, né? Você vai adorar o trabalho, você vai adorar pessoas, homens, você vai adorar dinheiro, você vai adorar qualquer outra coisa.
Porque o homem foi feito para adorar a Deus. E se você não adorar a Deus, você vai estar adorando alguma outra coisa, né? Então isso é muito sério. Deus exige adoração, né? Para nos poupar da frustração, do engano, né? E de tantas outras coisas ruins. Deus exige adoração do seu povo, né? Jesus, ele rasgou o véu, né? Para que nós tivéssemos intimidade com Deus, com Ele. Ele é tudo para nós. Então, Jesus não é só o mediador, né, da adoração a Deus. Ele é o objeto da nossa adoração. Ele é o objeto da nossa adoração. Então, nós temos que adorá-lo. Ele é digno, não é? Ele é digno. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando tudo acontece como queremos ou não, o Senhor continua digno. Ele continua digno, porque ninguém nos amou como Ele. Ninguém fez o que Ele fez. Ninguém foi para a cruz para morrer por nós, senão Ele. Então, Ele é sempre digno de adoração. Adoração, veneração, devoção. Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno de ocupar esse primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. Amém. 10. O Senhor exige dos seus seguidores oração. Lucas 18:1 diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, orar é o respirar do cristão, orar é falar com Deus, orar é comunhão com Deus, orar é uma via de mão dupla, nós falamos e ouvimos a Deus. Orar é fundamental. Eu falo que orar é vital, né, para o cristão. Se o cristão quer sobreviver, quer viver de fato, ele precisa orar. Porque sem oração, nós somos um cristão fraco, né, um cristão morto, porque não temos comunhão com Deus. E eu digo que não orar é falta de humildade também. Quando nós oramos, nós mostramos que dependemos de Deus e precisamos e queremos Ele. Quando nós não oramos, é o oposto. Nós estamos mostrando desprezo, nós estamos mostrando arrogância, porque eu não estou buscando a Deus, é porque eu sei o que eu vou fazer, eu não preciso dele, né? Então, é muito sério não orar, né? O cristão que não ora, ele está, se não estiver morto, está a caminho da morte. Nós precisamos orar. A nossa vida tem que ser pautada na oração, na comunhão com Deus. Bom, igreja, se seja algo muito forte, se está errado, que você acerte a tua vida com Deus. Porque Deus exige oração dos seus seguidores. E tudo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta será aberta. É a promessa do Senhor. Ponto 11. O Senhor espera dos seus seguidores que não se preocupem com as necessidades do dia a dia. Mateus 6:25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Sim. O Senhor nos ama de toda a criação, o homem é a primícia da criação. Se o Senhor cuida do passarinho, ele cuida da flor do campo, ele não vai cuidar de você. Não crer nisto é um insulto ao Senhor, é um insulto ao seu Salvador. Né? Nós não devemos nos preocupar com o que vamos comer, com o que nós vamos vestir, se nós realmente estamos seguindo a Jesus Cristo. Não cabe esse tipo de preocupação, porque a Bíblia fala que quem tem essa preocupação são aqueles que não seguem, são os incrédulos, né? São os ímpios. Eles buscam essas coisas, eles se preocupam com isso. Eles fazem atrocidades por causa disso, né? Mas não nós. Nós confiamos no Senhor. Ele nunca falhou e nunca falhará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 7:12 fala sobre o ponto 12, amar o próximo como a si mesmo. Deus espera dos seus seguidores amor ao próximo como a si mesmo. Diz assim Mateus 7:12, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, o Senhor, ele resume toda a lei e tudo que os profetas falaram nesses dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Então, o que é amar ao próximo como a si mesmo? Como que você se ama? Nós nos amamos muito, ainda que nós falamos, eu não me amo tanto, né? É uma falsa modéstia. Porque você todo dia se cuida, né? Todo dia você escova seus dentes, põe uma roupinha legal, toma um banho, fica cheiroso, né?
todo dia, né? Isso você está mostrando amor para você, né? Você está se cuidando, né? Ah, você come, né? Você alimenta seu corpo, ou você faz exercício. Então, isso são formas de você se cuidar. O amar o próximo nada mais é de cuidar do outro, né? É quando você tem a capacidade de parar de olhar para o seu próprio umbigo, para as suas próprias necessidades e começa a perceber que o outro, você tem o que come hoje, mas talvez o outro não tenha, né? Então, esse cuidado é amar o outro, né? Ah, você conseguiu chegar na igreja, mas talvez o outro não possa, né? Você conhece Jesus, você pode adorar o Senhor, mas talvez o outro não possa, né? Você tem a liberdade de, ainda, por enquanto, de ler a Bíblia, mas pode ser que alguém não tenha. Então, se importar com o próximo, ele pode estar do teu lado, mas ele pode estar longe de você. É, 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 o próximo é o outro, é qualquer outro. Pode ser um irmão, pode ser alguém que está do seu lado, mas pode ser alguém que você nem conhece, mas é o outro. Também você pode mostrar amor pro outro, né? E isso é o que o Senhor Jesus pede para nós, né? Amarem o próximo como nós amamos a nós mesmos. Todo mundo gosta de ser respeitado, todo mundo gosta, né, que as pessoas tratem bem, todo mundo gosta, né? Então faça isso. É isso que nós estamos falando. Como você gosta de ser tratado? Então Jesus está falando, vai e faz isso pro outro. Respeite. Ponto 13. Jesus exige dos seus seguidores acumular tesouros no céu com generosidade. Mateus 6, 19 a 21 fala assim, ó. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, né? Acumular tesouros no céu com generosidade. Deus, ele exige isso, né? Quanto mais generoso nós somos na terra, maior a nossa alegria no céu. Palavra do Senhor, é isso que o Senhor está falando. Ser generoso como o Senhor é generoso conosco. Como que o Senhor nos abençoa? A conta gotas? Não, o Senhor é abundante, né? O Senhor, ele é generoso. Ele nos abençoa muito além do que nós precisamos, não é verdade? O Senhor, ele é muito generoso e ele espera que a gente tenha o mesmo coração que ele tem por nós, de forma que a gente não vai desprezar, né, aquele que tem necessidade, que a gente não vai ignorar aquele que passa fome ou tem alguma outra necessidade. Às vezes a necessidade, ela é, ela não é só de dinheiro ou de comer, ela é emocional, né? E nós podemos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. A gente pode se importar com as pessoas e ser generosos com elas. É, Jesus, ele falou muito sobre dinheiro nos sermões, né? Mais do que a gente pode imaginar. Mas a razão dele ter falado tanto de dinheiro nos sermões dele era um só, né? Onde está o seu tesouro? Se o nosso tesouro estiver no céu, né, o nosso coração está no lugar certo. Mas se o nosso tesouro está aqui na terra, nosso coração está no lugar errado. Então nós temos que examinar o nosso coração frequentemente. Onde está o nosso tesouro? O que nós mais valorizamos? Estamos vivendo para quê? Estamos correndo atrás do quê? E a gente precisa parar e pensar nisso. O Senhor quer que o nosso tesouro esteja no céu e não nas coisas que vão ficar para trás. Tudo que é material vai queimar um dia. Todo o resto, se não tiver no Senhor, todo o resto vai virar pó. O Senhor, ele ama o nosso coração. E é por isso que ele quer que o nosso coração esteja nele. Porque se não tiver, a gente vai sofrer. O egoísmo, ele nos priva da riqueza celestial, enquanto a generosidade multiplica a nossa alegria celestial. Então a gente vai estar sempre nessa escolha, né? Viver para nós ou viver generosamente.
Ponto 14, o Senhor exige dos seus seguidores deixar a sua luz brilhar diante dos homens. Mateus 5, 14 a 16. Tá acabando, tá, irmãos? Só vai até o 15, então faltam dois. Deixar a sua luz brilhar diante dos homens. Mateus 5, de 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, esse mandamento, o objetivo é glorificar o nosso Pai Celestial, que está nos céus, né? Viver de forma a glorificar a Deus. Como que a gente vive de forma a glorificar a Deus? Quando o nosso coração está no lugar certo, e nós queremos viver para o Senhor, né? A nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, nossos filhos, o nosso trabalho, tudo é para glorificar a Deus. Tudo é para que Deus receba a glória. A gente encara a vida como uma oportunidade de Deus ser glorificado. Então veja que você sai do centro da equação e Jesus é a razão de todas as coisas, né? Então, quando a gente vive para que Deus receba a glória, a nossa atitude é diferente, a nossa fala é diferente, o nosso andar é diferente, a nossa postura é diferente. Então, tudo que é humano, natural e carnal, isso não afeta, né? Não afeta em nada o mundo da nossa volta. As pessoas olham para nós e para elas, tá igual, né? Tudo que é humano, natural, carnal, não muda nada, né? Não toca as pessoas, não tem o poder de chamar a atenção das pessoas para Deus. É como quando com esse versículo Jesus está falando, olha, seja essa cidade no alto do monte, que não tem como passar batido, né? A cidade no alto do monte, da montanha, todo mundo olha, todo mundo vê, todo mundo percebe. Se você vive para Jesus, não tem como, né? Não tem como Jesus não brilhar através de você. E ter como essa candeia que ilumina, né? Colocada no lugar mais alto da casa. Você tem que querer ser essa cidade no monte. Você tem que querer ser essa candeia no lugar alto da casa para iluminar a casa inteira. Você não tem como ser cristão, dizer que segue a Jesus e ninguém saber. Ninguém saber que você ama Jesus, ninguém ver Jesus na sua vida, você não fazer diferença nenhuma à sua volta. Não dá, né? O Senhor, Ele exige dos seus seguidores que nós deixemos brilhar diante dos homens a luz dEle, possamos viver para a glória dEle com vidas santas e separadas, porque é só dessa forma que nós vamos poder viver para a glória de Deus. Se nós vivermos para nós não vamos afetar ninguém. Estamos vivendo como qualquer outro. Mas se nós estivermos decididos a viver para a glória de Deus, o Senhor vai brilhar através de nós e muitas coisas vão acontecer à nossa volta. As pessoas vão conhecer o Senhor. Então, perdoar, amar, orar pelos que nos perseguem, e não retribuir o mal com o mal, são formas da gente viver de forma sobrenatural nesse mundo doente. E o último ponto, o Senhor exige dos seus seguidores fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, de 18 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bendita a promessa do Senhor, irmãos. O Senhor ama as nações, o Senhor ama as nações. O Senhor, Ele exige, Ele pede, Ele ordena que nós também nos importemos com os povos, com as nações, principalmente aqueles que não conhecem o Senhor ainda. Então, de alguma forma, irmão, nós vivemos para o Senhor, né? Com todos esses pontos, nós afetamos a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança, a igreja, o bairro, a cidade, o país, e nós precisamos afetar os confins da terra. De alguma forma, nós precisamos orar pelas nações. De alguma forma, nós precisamos contribuir com missões. De alguma forma, nós precisamos ir, né, e levar o evangelho do Senhor àqueles que não conhecem, mesmo os que estão distantes. É isso que o Senhor está falando para nós. É maravilhoso você
ensinar o que tem aprendido para as pessoas, né? A gente pode fazer isso com aqueles que estão em casa, né? A gente pode fazer com as pessoas que nós conhecemos e que querem conhecer mais o Senhor, e devemos fazer isso. Mas nós também devemos mostrar esse desejo de alcançar os que estão longe. E nós podemos fazer isso através de missões, orando, indo, contribuindo. Amém, queridos? Tudo bem, então nós meditamos um pouquinho sobre o que é ser cristão, né? Tanto na forma conceitual como na forma prática. E eu espero que isso tenha sido uma bênção para você. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, ó Deus, te glorificamos. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o centro, Senhor. Tu és a razão, ó Deus, das nossas vidas. Que longe de ti, ó Deus, estamos mortos, Senhor. Longe de ti não temos vida, Senhor. O Senhor é tudo que queremos e o Senhor é tudo que precisamos, Senhor. Abençoa a tua igreja, Deus. Abençoa teus filhos, tuas filhas, Senhor. Que cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, cada avô, cada avó, seja do mais novo ao mais velho, possa ter ouvido a tua voz essa noite, Senhor. Possa ter visto o Senhor, ó Deus, tocando, ó Deus, teu Espírito Santo revelando o Senhor. Meu Deus, nós queremos que tudo que não é do Senhor caia por terra. Queremos, ó Deus, que tudo aquilo que tem enchido nossa mente, nosso coração, que não é do Senhor, que não é a tua vontade, que não é da tua palavra. Deus, nós não queremos isso na nossa vida, Senhor. Ó Deus, nós queremos viver essas vidas consagradas ao Senhor, que amam o Senhor. Eu oro, Pai, se existe no nosso meio alguém que ainda não nasceu de novo, que nasça de novo hoje, que deseje te conhecer hoje. Senhor, que fale no seu coração, onde quer que esteja. Eu quero te conhecer, Senhor. Se o Senhor é real, se revela a mim. Senhor, eu creio, Deus, que o Senhor não vai desprezar essa oração. O Senhor não vai ignorar essa oração, Senhor. Então eu oro, Pai, faz grandes coisas, porque Tu és um Deus grande, Senhor. Nos levanta, Senhor. Se existe entre nós alguém que estava longe da Tua vontade, longe desse caminho de bênção que nós lemos, Senhor, que possa voltar essa noite. Porque nós não queremos ser cristãos da boca para fora, Senhor. Nós queremos ser cristãos, meu Deus, porque andamos com o Senhor, porque amamos o Senhor, porque vivemos para Ti, Senhor. Nós queremos ser cheios de Espírito, Deus, controlados pelo Teu Espírito. Não queremos viver na nossa própria carne e vontade. Não queremos viver para nós, mas para Ti, Senhor. Então opera, Deus, nosso meio. Ao nós tomarmos a ceia do Senhor esta noite, Deus, nós partirmos do pão, que significa o Teu corpo partido por nós, Senhor. O Senhor tomando a nossa culpa, Senhor, a nossa condenação, a nossa morte. Nós possamos, ó Deus, ter uma visão diferente, uma perspectiva celestial da nossa própria vida. Ao nós bebermos, Senhor Deus, esse cálice, Deus, que representa o Teu sangue que foi derramado por nós naquela cruz, para nos purificar de toda injustiça, para nos lavar de todo o pecado, de todo o mal, Senhor, de todo egoísmo, Senhor, de tudo aquilo que, Deus, que não tem nada a ver contigo, Senhor. Ao nós tomarmos esse cálice, Senhor, nós queremos, ó Deus, reconhecer, ó Deus, o Teu perdão, Senhor. Que o Senhor realmente nos perdoou e confiar nesse perdão de uma forma profunda e intensa, de uma forma que possa gerar vida na nossa vida, Senhor. Metanoia, Senhor, uma mudança na nossa mente e no nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado que nós podemos celebrar cedo, Senhor. Podemos declarar, Senhor, que nós somos salvos e perdoados, Deus, livres do inferno. Ó Deus, que temos a vida eterna, Senhor. Obrigado, Senhor. Que haja no nosso coração também, Senhor, louvor, ó Deus. Que haja no nosso coração fé. Que haja no nosso coração desejo, Senhor.
um desejo ardente, Deus, de fazer diferença nessa vida, Senhor. Nós só temos uma vida, Senhor. Nos ajuda a ganhar ela para vocês. Toda a honra e toda a glória sejam dados a ti. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Nós cremos, nós cremos. Nós confiamos como eterno. Em nome de Jesus. Amém.